Como nós geramos mais de 60 milhões em obras fazendo os anúncios certos aqui no MetaAds? Turma, aqui a gente vai apresentar para vocês toda a nossa metodologia por trás para criar anúncios que realmente convertem e o principal, anúncios que filtram e qualificam o seu potencial cliente, anúncios que vão trazer um posicionamento e agregar valor para o seu serviço, saindo da guerra de preços. Então, vão chegar clientes muito mais qualificados e no momento certo da compra. E o principal, como fazer anúncios que vão ter recorrência de cliques para você ter demanda previsível todos os meses. Galera, eu estou aqui com o meu sócio Yudi. Ele é o responsável pela criação e roteirização de todos os anúncios aqui da Constru Academy, agência especialista no mercado da construção civil. E aqui a gente vai apresentar, um pouco, mostrando aqui algumas contas para trazer os resultados para vocês, mas só nessa construtora em específico que trabalha com reformas turnkey, ou seja, reformas completas, desde a parte civil, marcenaria, móveis, e eles entregam até os eletrodomésticos ali, trazendo uma solução diferente do mercado e o principal, uma solução com valor agregado maior do que uma reforma convencional e sempre saindo da guerra de preço do que os clientes, do que os players normal que ficam ali disputando por preço. Então, só no mês passado, depois a gente coloca no máximo ali para vocês verem que não é um mês em específico, a gente teve basicamente mais de 250 leads ao total nessa conta e o principal, leads qualificados, porque a gente não falou com todo mundo. Para você ter uma base, nessa conta em específico, a gente, além de nichado em reformas, a gente nicha ainda mais. A gente só atende reformas de investidores imobiliários, que são aqueles públicos, que não querem saber tanto do projeto. O que eles querem? Apenas verem a unidade deles sendo rentabilizada, seja para locação tradicional, seja como aqui, a maioria dos casos, para locação ali para plataformas como Airbnb. Mas qual que é o caso, pessoal, antes do Yudi apresentar para vocês? Todos os anúncios que a gente vai apresentar para vocês tem um racional por trás e é isso que a gente quer passar para vocês. Além disso, aqui embaixo vai estar anexado um drive com vários exemplos de anúncios. Depois o Yudi, antes de falar aqui a parte, ele vai também mostrar os anúncios que trouxeram esses resultados, mostrar ali a prévia para vocês. Mas o cenário, de forma resumida da minha parte, é o seguinte. Você construtor, principalmente ali, hoje no momento que está dependendo de indicação, que hoje, infelizmente, tem que atender todo tipo de obra, pense que quando a gente vai para o marketing digital, a questão do posicionamento é uma das coisas mais importantes para você ter um resultado. E quando a gente fala posicionamento, não é fazer um feed bonito, não é trazer essa questão de só design, e sim o simples fato de você entender o mercado, quais tipos de dores e serviços que tem dentro do mercado da reforma ou construção, como um exemplo. Dentro da construção, a gente tem a reforma. Dentro da reforma, a gente tem obras corporativas, obras residenciais, obras dentro de residenciais, a gente abre cliente final, a gente abre investidores imobiliários. Então, pense que para você se posicionar, você tem que entender essa parte do que você quer atuar. Inclusive, se você está um pouco perdido, a gente vai passar por cima, mas hoje vou deixar uma aula completa aqui só sobre posicionamento que o Yudi fez para a gente. Mas o ponto é, essa construtora, um exemplo para vocês, trabalha com reformas, mas eles estão posicionados em reformas para investidores que compram unidades de microapartamentos. Para isso, para a gente ter esse resultado aqui, trazendo resultados concretos, além de falar de leads. Só no mês passado, eles fecharam 12 obras pelo canal digital, então 12 obras acima de R$90 mil de soluções completas para apartamentos até 30 metros quadrados. Então pensa, você vai para o digital e com investimento de apenas R$3 mil mensais, tá, pessoal? Então pensa, você vai para o digital com R$3 mil, retorna 12 obras se você faz um bom trabalho na parte do criativo, é claro, posicionamento, e é tudo que a gente vai passar aqui nessa aula. E o Yudi vai começar aqui trazendo a parte mais por trás, dos bastidores, todo passo a passo, e claro, vai mostrar uma prévia dos anúncios. E só recapitulando, todos os entregáveis como o Drive, o Notion, depois que o Yudi vai apresentar, vai estar anexado aqui abaixo. Perfeito, João. Bom, basicamente assim, puxando um pouco dessa parte do investimento que o João tinha passado aqui, que ele falou, essa empresa investe
R$ 3.000 trouxe essa quantia de demanda, né? Mas não necessariamente para você que está iniciando, para você que hoje está dependendo de indicação, não necessariamente você precisa iniciar com R$ 3.000. A gente sabe que para quem depende de indicação é meio complicado manter um investimento de 3 mil. Então, na maior parte dos casos, tá, pessoal, o que a gente aconselha aqui? Pelo menos inicia com R$ 50 por dia, tá? R$ 50 por dia dá R$ 1.500 no mês. É a metade do valor que o João estava dizendo aí, né? Nesse caso dessa empresa, essa empresa começou com os R$ 1.500 e aí ela foi escalando conforme foi dando certo, tá bom? Porém, um ponto aí que é o que mais trouxe resultado, além da parte do tráfego pago, né, João? Foi a parte do atendimento, tá, pessoal? Então, o João tinha passado aqui que ele vai deixar uma parte pautada em cima dessa parte do atendimento para o cliente, tá? Porque gerar um tráfego pago em si, eu que toco as operações aqui, eu sei disso. Então, gerar um tráfego pago em si, ele não é a parte mais difícil. A parte mais morosa, por assim dizer, que é a parte mais complicada, é você atender o seu cliente muito bem. Porque a maioria pensa que pelo fato de estar fazendo tráfego pago, pelo fato de estar investindo, a venda vai ser retirada de pedido, tá? A não ser que você seja o McDonald's da construção civil, isso não vai acontecer, tá? Você não retira pedidos, porque são obras muito mais caras, beleza? Bom, passando aqui, além dessa parte dos resultados, tá, pessoal? O que é um ponto interessante também? Ó? Normalmente, ela vai vir com as colunas aqui, basicamente, só como desempenho. E aí tem algumas métricas-chave aqui que são importantes vocês terem acesso, e aqui normalmente ele não vai mostrar, ele só mostra alguns dados. Então, para conseguir olhar, para ver se o desempenho dos seus anúncios tá indo legal, você vai vir em desempenho e cliques, tá? Por quê? Porque com isso você vai conseguir ter acesso a como é que tá o CTR. Sempre olhem aqui, tá? Todos. CTR todos. Então, o que é o ponto? Você quer saber se tua campanha tá indo legal? Cara, média do padrão, média do mercado é 1%. Eles falam já que tá excelente. Aqui a gente levanta um pouco essa régua, tá? Então, para estar trazendo um bom resultado, a gente orienta, né? Sempre acima de 1,5%, tá? Abaixo disso, eu acredito que você vai estar gastando dinheiro e vai estar vindo muito pouco resultado. Então, basicamente, tá? Só explicar bem por cima. Se isso daqui tiver ruim, se o CTR tiver ruim, quer dizer que o seu anúncio não está conversando com o público corretamente. Então, assim, você fez o anúncio e ele não está conversando com o público corretinho, tá? E um outro ponto também que é importante vocês saberem é essa parte do CPM, é o custo por milheiro. Custo a cada 1.000 pessoas atingidas, tá? Se ele tiver muito alto, quer dizer que o público que você está atingindo é muito pequeno e por isso ele está veiculando várias vezes para essas mesmas pessoas e com isso vai impactar bastante no seu resultado, beleza? Bom, e falando de valores, né, Yuri, de uma média ali considerável é de 35 a R$ 40 por 1.000 pessoas, né, atingidas, que é um valor médio bom. Claro, quanto menor esse valor, melhor. E, pessoal, em relação às métricas, né, o CTR é de suma importância. E aí a gente, pelo o que eu considero aí até, Yuri, se você quiser falar, é primeiro a questão do resultado principal. Então, se você está com uma campanha de engajamento, primeira questão, o resultado, né, quantas pessoas te chamaram. Depois a gente vê o CTR, depois a gente vem por custo, por clique, e assim a gente consegue, né, ter ali como prioridade o resultado. Depois, se não tiver vindo nada, pô, o que está acontecendo? Será que o meu custo está muito alto? Ou as pessoas que estão vendo não estão clicando? E a partir disso você consegue vir modelando o seu criativo. A gente vai apresentar para você, né, que anúncio a gente está vendo, mas estamos passando aqui, né, todo o passo a passo para vocês também conseguirem olhar o gerenciador de anúncios de vocês. Perfeito. Bom, agora que a gente já abordou a parte de posicionamento da empresa e mostramos um pouco do resultado que essa estrutura que a gente vai apresentar para vocês gera, agora chegou o momento da gente explicar para vocês como é que escreve esses anúncios, né? Como é que eu utilizo aqui, como é que eu faço a escrita para ter um anúncio que de fato converte em bons resultados, beleza? João, quer fazer um adendo antes? Só mostrar os anúncios mesmo que tiveram esses resultados. E lá vai nos anúncios mesmo ali, ó, no gerenciador, que aí dá para ver todos. Beleza, peraí. Ó. Vou pegar esse daqui mais para terem uma base. Ué, pera lá. Ah, tá, esse daqui é da ID. Ok, deixa eu mostrar esse outro aqui, que esse daqui vai ter mais anúncios para mostrar. Beleza. Bom, e aqui alguns trouxeram o resultado que a gente estava esperando, outros não. Vou até colocar em máximo aqui para a gente ter uma noção em relação a resultados, beleza? Então, é normal que alguns anúncios aí despontem, mostrem muito mais resultado do que os outros, tá? No Meta é muito importante, pelo menos, você
testar um novo criativo a cada 15 dias, a cada 30 dias. Isso, lógico, vai depender da quantia de investimento que você faz, tá? Mas basicamente assim, ó, mostrando os anúncios, ó, mostrando esse daqui que é o que mais gerou resultado para eles, e foi esse Pessoal, daqui. acho que não vai estar com áudio, mas depois a gente vai deixar esse anúncio ali na Real Yudi. Abre ali dos criativos. Mostra esse que é o exato, né, na Real, só para o pessoal ter uma base. Pessoal, voltando aqui, eu abri aqui a parte do Drive, vou apresentar para vocês que aqui o meu fica com áudio, tá? Então, bora lá. Você acha? Vou iniciar aqui. Esse criativo foi o que mais trouxe resultado, tá? Então, reparem, não só a parte do vídeo, depois o Yudi vai falar toda a questão dos elementos, né? Desde a narração, a copy, mas reparem que tem todo um contexto a partir da narração e a legenda, né? O texto ali. Então, não é um vídeo solto. E reparem no que a gente vai falar a cada termo, a cada palavra, para vocês verem que a gente está realmente conversando ali, batendo um dador, conversando com o público e trazendo nossa solução. Você acha que reformar um estúdio é simples? Espera só até a obra começar. Acho que você Orçamento precisa que não apresentar fecha, aqui, né? mão de obra que atrasa, marcenaria separada da obra. Gerenciar tudo isso sozinho consome seu tempo, energia e o retorno do seu investimento. Na EFATA você entrega a chave e recebe o estúdio pronto para alugar. Reforma completa com marcenaria sob medida, projeto pensado para valorizar o imóvel, execução organizada, entrega no prazo e sem surpresa no orçamento. Fale com a EFATA no WhatsApp e transforme seu estúdio em renda sem precisar gerenciar uma obra. Então, pessoal, de ponta a ponta, tá? Falando com o público, falando da dor e trazendo a nossa solução, que é uma solução turnkey completa. E aí, Yudi, pode voltar a compartilhar? Então, esse é um dos anúncios, né? Depois a gente vai apresentar ali, mostrar todos os anúncios como exemplo. Mas aqui, o mais importante para você chegar num anúncio como aquele, num anúncio como, por exemplo, Yudi, só deixa eu passar aqui mais um anúncio aqui, só para o pessoal ter como base. Vou mostrar Aí. um da Expert. Pode deixar que eu mostro aqui. Ok. Vai reformar ou montar seu ponto comercial e não sabe por onde começar? Sem planejamento, a sua obra pode virar um problema. Atraso na entrega, retrabalho, fornecedores ruins, desperdício de dinheiro e muito estresse. A Expert Franquias já executou mais de 100 obras de franquias em todo o Brasil. E agora, coloca essa expertise a favor de qualquer negócio que queira construir ou reformar com segurança, agilidade e padrão de qualidade. Seja um salão de beleza, uma clínica, uma loja de rua ou um restaurante, você pode contar com quem entende de obra comercial de verdade. Quer saber mais? Clique no botão do anúncio e fale com o consultor da Expert Franquias no WhatsApp. Então, pessoal, vocês vão ter acesso a vários vídeos, inclusive a gente vai subir alguns novos, tem de arquitetura, obras corporativas, obras residenciais normais, a gente vai trazer ali o que vocês forem pedindo, né, de anúncios, a gente vai subindo mais aqui para vocês terem como referência. Mas o importante, para você criar para sua realidade, não é simplesmente copiar, e aqui é o que a gente quer trazer para vocês, que é todo o racional por trás. E aí, Yudi, pode compartilhar a parte do Notion, perdão que eu tinha voltado. Fica tranquilo. E aí, basicamente, pessoal, o que eu vou ensinar para vocês aqui, ele está mais ligado a como que você faz a utilização de uma inteligência artificial para que você consiga escrever. Afinal, você é engenheiro, você é construtor, empreiteiro ou arquiteto, né? Então, vocês não estudaram, basicamente, pontos de marketing, pontos de como que você faz um excelente copywriting, né? Que é a partir da escrita. Então, nesse caso aqui, eu estou ensinando uma forma prática para você conseguir utilizar isso, mesmo com os seus conhecimentos em relação ao marketing mais limitados, tá? Então, basicamente assim, ó, a gente vai utilizar, que indifere qual que é a inteligência artificial que vocês vão utilizar, dá certo em todas, isso eu já testei, inclusive aqui no Notion, aqui ele tá ChatGPT e DeepSeek. Hoje a gente nem usa mais eles, né? Faz a utilização mais do Humanos mesmo, que o Humanos ele já é um pouco mais completo, ele consegue criar imagens também, vídeo e tal. Beleza. Bom, partindo do ponto que você já posicionou a tua empresa, pô, agora que eu estou anunciando, eu não preciso anunciar para todo. Tipo, eu não preciso anunciar como um serviço extremamente abrangente, ou seja, obra industrial, comercial, corporativa, residencial. Quando você depende de indicação, a gente entende, você pega o que aparece. Agora, nesse caso dos anúncios, você precisa se posicionar e ter a tua empresa especialista em alguma coisa. Porque pensa, você está ali para solucionar um problema, correto? Então, pensa que eu estou com um problema no coração. Cara, qual que é o médico que eu vou? É o cardiologista, certo? Eu não vou no ortopedista, eu não vou no neurocirurgião, porque não faz o menor sentido. Tem que ir no cardiologista. E no caso do seu cliente,
ele tá com a mesma mentalidade. Eu vou buscar alguém que entende do meu serviço, entende da minha dor, tá bom? Então, para usar a inteligência artificial, o que, que a gente tem que levar em consideração, que é o que a gente chama de engenharia de prompt, né? Então, o que, que eu tenho que levar em consideração para conseguir escrever um bom prompt e a máquina, de fato, entender aonde que eu quero chegar? Porque a inteligência artificial nada mais é do que um banco de dados gigantesco, mas ela não entende o contexto onde você está inserido, beleza? E aí, só um ponto, tá, pessoal? O Yudi está trazendo isso para a gente, de fato, escrever o anúncio, tá? Então, a IA vai dar o norte para a gente começar a ter uma base de anúncio. E até, Yudi, se você quiser trazer essa questão de ordem, né? Como que você começa desde a parte da escrita, depois você vai para a narração, aí como que você se organiza num padrão ali de processos. Perfeito. Então, a primeira questão é a questão da IA, né? É a parte da escrita. Para trazer essa base, depois... Parte de escrita, depois é o que eu vou colocar dentro das imagens, tá? Na verdade é assim, ó, é a escrita, depois a narração, depois o que coloca nas imagens, e depois a parte de edição, né? Oi, João? Imagens e vídeos, né? Então, Isso, pessoal, imagens e vídeos. pensa assim, no momento de vocês, pô, não tenho foto, só tenho foto de obra. Dá para fazer, claro, um bom trabalho de edição. Ali o seu depois a gente vai entrar e dar sugestões. Pô, João, não sei editar. O que eu posso fazer investindo pouco? A gente vai trazer algumas sugestões, mas também vai falar por cima da edição. Se vocês precisarem, a gente vai trazer um conteúdo só abrindo aqui o editor, mostrando, né, o que vai de elemento, como vai toda a questão. Mas aqui é um resumo geral, até para que vocês que já fazem anúncio, né, conseguirem ter essa orientação. Então, Yudi, pode começar, que a parte, que nem você falou, né? Primeira questão, a escrita, depois a gente entra na narração, fotos ou vídeos, então, recomendação, vídeo é sempre melhor, é uma edição mais fácil, claro, dependendo do vídeo, né, ele tem que estar bem enquadrado. Se você já tem um celular que tem aquela câmera que dá como que é, out zoom? Zoom out, não sei. E abre aquela câmera angular, né? No caso. Isso, a câmera angular que você consegue, no formato vertical, filmar a obra como um todo, né? Desde do solo até o pé direito. Então, dá aquela visão geral para o cliente, não fica só mostrando uma faixa dentro da unidade. Claro, e aí é o ponto, não precisa ser vídeo editado. O melhor é que seja aqueles vídeos mais sem edição, vídeo bruto mesmo, que você fez alguma boa captação na obra, porque aqui o que vai mandar, né, como o Yudi diz, é a escrita, depois a narração, e tudo vem se encaixando em cima dos primeiros elementos, né? Perfeito. Bom, basicamente assim, para você utilizar na inteligência artificial, pessoal, depois eu vou mostrar um exemplo para vocês, vou fazer um na prática aqui, mas para vocês terem uma base, tá? Mas basicamente, então, explicando um pouco do contexto apresentado para a IA. Imagine que a IA tem um super banco de dados à disposição dela, porém, ela não sabe o contexto que a sua empresa em questão vive e qual o público-alvo que ela tem que atingir para ter sucesso nos anúncios. Então, basicamente, o que você tem que explicar para ela, tá? O que você quer que ela faça. Então, assim, nesse caso, até tá aqui, Nesse caso, você quer que ela haja como um copywriter, que é o profissional responsável por escrever textos que vendem, tá? E no caso, acho que em português é redator, né, que a gente chama. Mas o marqueteiro gosta de mudar o nome para nome americano, né? Acaba sendo copywriter, tá bom? Eu acho que tem tradução, viu, Yudi? Que redator é muito mais na questão de matéria, né? Sim, sim. Aqui o copy é muito mais na intenção de não só a venda, mas levar o público que está, o consumidor daquela propaganda a uma determinada ação, que aí a gente tem a questão do CTA lá no final. Sim. Mas a copy vai ajudar nisso. Prender a atenção, né? A gente tem alguns frameworks, como por exemplo o AIDA, que primeiro você pega a atenção do cliente, gera interesse, desejo e no final move ele para ação. Pense na seguinte questão: uma linha, ponto A, ponto B, o consumidor está no ponto A, o seu anúncio, o seu vídeo de vendas tem que trazer ele até o ponto B, que não necessariamente já é uma venda, e sim, pode ser uma mensagem, pode ser o preenchimento de um formulário, aí vai depender da estratégia que você está utilizando na sua campanha. Perfeito. Bom, então, além do que você quer que ela faça aqui em relação a isso, tem a questão de qual que é o contexto da sua empresa. O que a tua empresa faz, para quem que ela faz e por que ela faz, né? Então, até está escrito, o que a empresa faz, como faz e para quem faz. Então, entra muito no quesito de posicionamento. Porque senão, a inteligência artificial, ela vai pegar o negócio mais generalista possível, ainda mais as gratuitas, né? ChatGPT, DeepSeek, eles vão pegar o mais generalista possível
e vão criar alguma coisa ali para encher linguiça, basicamente, tá? Então, quais são os diferenciais competitivos que a sua empresa faz? O que a sua empresa faz que as outras não fazem? Apesar de todas construírem e todas reformarem, tem alguns pontos que outras empresas não conseguem copiar. Por exemplo, o nível de atenção dado de uma empresa pequena versus uma incorporadora de grande porte. Então, o que acontece? A incorporadora, ela mal vai te dar uma atenção, enquanto uma construtora, que às vezes tem uma limitação de, 10 obras por ano, eles vão conseguir te dar uma atenção muito maior do que uma construtora muito grande, entende? Então, isso se encaixa como um diferencial competitivo e dá para vender isso na internet muito bem, beleza? Bom, qual que é a dor do público-alvo que essa empresa resolve? O que ela faz de tão bom que os outros clientes querem, né? Que os clientes vão querer. Que tipo de chamada para ação você quer que a inteligência artificial... Que tipo de chamada para ação que você quer que a inteligência artificial use, né? Então, eu vou levar esse público pro WhatsApp, então, pode ser algo como, quer saber mais? Então, clique no botão do anúncio e fale com o consultor, alguma coisa do tipo. Então, eu preciso deixar isso explícito para a inteligência artificial, senão ela vai pegar o banco de dados, talvez do mundo inteiro, e falar, clique aqui e preencha o formulário. E às vezes a tua campanha nem é de formulário, a tua campanha é para o WhatsApp já direto. Então, eu preciso explicar esses dados aqui para a inteligência artificial, beleza? O anúncio como um todo vocês têm que revisar, mesmo depois que a IA, mas as partes principais é a parte frontal, né, o hook ali, o que você vai estar falando nos 3 primeiros segundos para prender a atenção do cliente, e a parte final, que é o CTA. Mesmo a pessoa engajada, estando ali, às vezes, ou porque é uma pessoa que não está acostumada ali a ver anúncio, não sabe o que fazer, e você acha que é bobo para você, mas para o consumidor, toda essa questão, né, de falar, clique aqui no vídeo, chame o consultor agora, faz o cara se movimentar. Claro, todo o contexto, né, o desenvolver, a questão de implicar na dor, trazer ali a sua solução, é de extrema importância corrigir, mas as principais coisas que aumentam mais a chance é fazer um bom hook de entrada, que a gente chama, que é captar a atenção do cliente nesses 3 primeiros segundos, que aí dá para fazer desde elemento visual, captando, questão de áudio, mas o principal, conteúdo. Não adianta nada você vir fazendo um meme ali ou trazendo um vídeo à parte só para captar atenção se não está conversando com o seu público. É muito melhor que o seu hook inicial seja um bom elemento de texto, escrito mesmo, né, no sentido o que o narrador está falando, o que está mostrando, do que simplesmente você pegar aqueles vídeos de internet que tem aquela atenção rápida, colocar na edição para ter essa retenção. Então, sempre pense que é de suma importância você dar uma entrada que seu cliente se identifique, depois, no desenvolver, ele entenda que ele tem aquela dor e depois, no final, você traga uma solução e o principal, traga ali uma ativação desse cliente. Perfeito. Ó. E um outro ponto aqui também é onde o anúncio vai ser veiculado e para onde que o lead deve cair. Então, entra um pouco nesse ponto, né, de clique aqui e fale com o consultor, mas é importante você dar o direcionamento para a máquina de aonde que esse anúncio vai ser veiculado, ou seja, no YouTube é um tipo de vídeo, no TikTok é outro tipo de vídeo, no Instagram é outro tipo de vídeo, é outro tipo de público. Então, a comunicação ela muda com base na plataforma, beleza? E aí tem um ponto que eu esqueci de colocar aqui, João, que é muito importante você trazer o tema ainda nos primeiros segundos, tá? Então, vamos supor que eu estou lidando aqui com um investidor imobiliário. Então, para você que acabou de comprar o seu estúdio, está buscando uma reforma com móveis, com marcenaria sob medida, aí você vem e destrincha todo o assunto aqui dentro do teu anúncio. Então, um ponto também muito importante é essa questão de, eu preciso colocar o tema ainda nos primeiros segundos. Se possível, nos 3 primeiros segundos. Por quê? Você mesmo pode levar em consideração com base na maneira que você navega dentro da internet. Então, assim, estou aqui olhando o Reels, certo? Estou aqui assim, ó, passo o dedo. Você pode perceber que se o vídeo não chama a tua atenção em 3 segundos, você vai passar o dedo. E é isso. Você perdeu a chance de vender para o teu cliente. Agora, se você coloca o tema ainda nos principais segundos, isso pode te ajudar bastante a converter mais pessoas, beleza? Então, vamos supor que no anúncio eu quero começar contando uma história, mas se eu não trouxer o tema de cara, é muito improvável que essas pessoas vão assistir até o final, até porque no anúncio vem já com o botão de chamada para ação, enviar mensagem no WhatsApp, e também vai estar escrito que é patrocinado, né? Então, se a pessoa percebe que é um anúncio, ela simplesmente vai pular. Beleza? Bom,
Vamos fazer na prática? João, dá tempo aí? Gravando? Dá, mas passa aí o coisa todo. Ah, você vai mandar o prompt? Dá pra Eu vou fazer. fazer aqui na mão. Ó, então, basicamente, tá, pessoal? Eu vou fazer um aqui junto com vocês, mais para que vocês entendam. Então, como que eu vou fazer, por Aí quê, você, para quem faz. Oi? você vai, mano. Eu vou fazer no chat mesmo, que é gratuito, aí o pessoal já tem uma noção, tá? Então, preciso, haja como copywriter, especialista no ramo da construção civil, focado e posicionado para atender apenas investidores imobiliários. Qualquer coisa, pessoal, dá uma aceleradinha no vídeo aí, tá? Então, apenas para investidores, para atender apenas investidores imobiliários. O anúncio deverá ser feito em vídeo de 40 segundos. Aí vai muito de vocês, tá? Mas o que eu aconselho a vocês? De 30 a 40 segundos. Por quê? Dentro de 30 e 40 segundos, dá para eu destrinchar tudo que eu faço. Então, diferencial competitivo, quais são as vantagens para o cliente. E, pessoal, é sempre com o ponto de vista do que faz sentido, o que traz vantagem, benefício para o cliente. Não é para a tua empresa, tá? Nós, os seres humanos, normalmente somos um pouco egoístas, né? E queremos falar muito sobre a gente. Até tem um ponto aqui na parte de qual imagem colocar nos anúncios, vai ser um ponto que eu vou abordar, que é, cara, normalmente quando a gente deixa o anúncio para o cliente fazer, o cliente ele vem com o vídeo dele falando. Só que o cliente, o teu cliente, o cliente do nosso cliente, não quer ver o dono da empresa. Ele quer ver o que a empresa faz. É isso, tá? Então, normalmente a gente é egoísta a ponto de falar assim, pô, eu vou botar minha cara ali porque eu sou importante. Cara, o cliente tá cagando e andando para isso, tá? Então, o anúncio deverá ser feito em vídeo de 40 segundos. E só um exemplo, tá, pessoal? Não que, por exemplo, o Yudi falou que o cliente quer ver o que ele quer como solução, mas nada impede você estar lá mostrando a obra pronta, não um exemplo assim, você está lá no seu escritório só mostrando você, mas sim, pô, tô na obra aqui, a obra está pronta, com qualidade, faço ali, mas grande parte, né, dos nossos clientes, eu acredito que grande parte das pessoas não tem tanto esse desenvolvimento, né, para conseguir fazer o roteiro ali, e a gente quer facilitar ao máximo para vocês que somente com uma narração que vocês gravam em cima de um vídeo, vocês já conseguem ter um resultado aí para fechar 8, 10 obras com um bom criativo, tá? Perfeito. Bom, ajo como copywriter especialista no ramo da construção civil, focado e posicionado para atender apenas investidores imobiliários. O anúncio deve ser feito em vídeo, de 40 segundos, em vídeo narrado. Então, eu estou explicando tudo para a inteligência artificial, tudo que ela precisa saber, tá? E vamos veicular como anúncios pagos em vídeo, formato Reels e também feed. Tá? Aí é muito importante quando vocês forem editar ou pedir para o editor, né, colocar tanto em formato Reels, que é o formato do celular em pé, quanto ele quadrado, que é o 1080 por 1080. Porque aí você consegue ter mais posicionamentos e aí você consegue atingir as pessoas independente de qual parte da plataforma que elas estão utilizando, beleza? E também feed. Ok? O foco do anúncio é levar o lead que está vendo no Instagram direto para o WhatsApp para conversar com um consultor da empresa. Aí aqui eu vou colocar um exemplo, tá, pessoal? Então, falando um pouco sobre a empresa, se chama Efatá Interiores e eles fazem reforma de estúdios para investidores imobiliários. Ah, esqueci de um detalhe. Tendo todas as informações em mãos, preciso que faça 5 ou 10 scripts, tá, pessoal? Normalmente eu peço mais do que um, por quê? Às vezes a inteligência artificial ela vai te lançar 5 scripts. Às vezes o primeiro não vai ser tão bom, o segundo pode ser mais ou menos, o terceiro é bom pra caramba, aí chega no quarto e no quinto, você fica até em dúvida de qual deles fazer. Então eu sempre peço mais do que um, porque às vezes ela vem com uma variação totalmente diferente e que traz um resultado muito melhor, beleza?
Você mesmo lendo, você vai falar, pô, esse anúncio aqui eu acho que vai ficar muito melhor do que esse outro, tá? E faça 5 scripts baseado nos melhores conceitos de copywriting que você puder aplicar. Em ferramentas pagas, eu coloco até o nome dos livros que ele tem que se basear, como, por exemplo, Vaca Roxa, Armas da Persuasão, Como Fazer Amigos e Influenciar Pessoas. Então, eu geralmente pego para englobar todo o conteúdo desses livros e escrever com base neles, tá? Mas dá para fazer dessa forma também, se puder aplicar. Deixa eu ver. Será que está faltando alguma coisa? Baseado nos melhores conceitos, tá ok. E traga o tema principal ainda nos primeiros segundos, para que possamos prender a atenção da audiência, certo? Então, falando um pouco sobre a empresa, se chama Fatah Interiores, eles fazem reforma de estúdios para investidores imobiliários. Eles fazem a reforma turnkey, pegando do contrapiso e entregando tudo pronto, desde mobília solta, marcenaria sob medida, elétricos comprados por eles, comprados e instalados por eles. Toda a parte civil. Oi? E toda a parte civil. Toda a parte civil. E também fazem as fotos profissionais para que o investidor só tenha o trabalho de colocar as fotos dentro do Airbnb e comece a lucrar. Em 60 dias? Toda a reforma leva um total de 60 dias, sem surpresas desagradáveis. Pessoal, pode ser um pouco assim mais denso, mas a gente está tentando trazer de fato tudo aqui para não ficar uma coisa solta quando vocês forem fazer. Então, a gente mandou primeiro uma orientação, depois falando tudo sobre a empresa, o público e os diferenciais, para aí sim ter de fato um bom resultado, né? E não ficar aquela coisa padrão, né? Sim. Então a gente já está passando tudo mastigado, cara. Basicamente é da mesma maneira que a gente executa, tá? Então, sem surpresas agradáveis, como dor de cabeça, estouro de orçamento ou entrega após o prazo, que é algo muito comum no mercado da construção, tá, pessoal? Então, vamos supor que eu coloquei aqui, mas eu não tenho certeza se tudo que eu coloquei aqui está tudo correto. Basicamente, você vai colocar assim, ó. E para que possamos chegar no melhor resultado possível, por favor, me pergunte tudo o que precisar saber. Pessoal, até para ser mais apto, se vocês quiserem, tem a opção de áudio no GPT. Então, liga ali o microfone, coloca para gravar, vai falando, assim, pode pausar não pausar ali o áudio, mas pode respirar, vai considerar ali o que você está falando e vai soltando as informações. Perfeito. Bom, aqui eu só vou tirar, pessoal, mas basicamente ele vai fazer algumas perguntas aqui para vocês, mas para não ficar um negócio muito moroso, eu vou tirar daqui, tá? Então, beleza. Coloquei aqui algumas informações. Óbvio que, pessoal, quanto mais dados vocês virem colocarem aqui dentro, melhor vai ser o resultado possível, tá? Isso eu falo porque eu utilizo bastante a Manos, ó, e vocês não fazem ideia qual que é o tamanho desses prompts, ó. Que pelo menos a gente faz de utilização. Então, olha o tamanho desse prompt aqui, ó. Entende? E até, inclusive, né, fazendo um merchan, volta ali para a apresentação, Yudi. Putz, eu fechei bem na hora, né? Peraí. Essa apresentação, pessoal, toda feita de IA, né, uma pesquisa de mercado. Inclusive, aqui na área de membros, vocês vão estar vendo ali proposta comercial com IA. A gente explica todo o passo a passo para você chegar num resultado, tanto como nessa pesquisa de mercado, mas principalmente como fazer uma proposta comercial para o seu cliente, só mandando um prompt em menos de 10 minutos.
ela já traz com imagem, já traz toda pautada em cima da dor. Perfeito? Mas é Bom, isso. então, basicamente, tá, pessoal? Lógico, ali o que eu estou apresentando no ChatGPT é como eu utilizo. Porém, há prompts que são muito grandes, assim, de verdade, que a gente faz a utilização, ó. Então, são prompts, assim, que eu chego a bater perto do limite do tamanho do prompt, que aqui no Humanos é 3.000 caracteres, né? Então, normalmente, os meus prompts ficam na casa de 2.900, 2.950 caracteres. Eu vou digitando até a máquina falar, meu, segura. Não, peraí que isso aqui é muito dado para mim, tá? Então, basicamente, ó, cheguei nesse resultado, conseguimos aqui fazer um prompt bem legal, tá? Eu vou colocar aqui para rodar. Vamos ver o que ela me traz, ó. Excelente briefing. Com base no seu posicionamento, aí ela já começa a me trazer, ó. Olha só que legal. Tá? Isso dentro do que eu passei para ela, ó, dentro de 40 segundos. Só que aqui eu acredito que eu consigo fazer bem mais rápido do que 40, tá? Os textos estão bem curtinhos. Vamos ler um aqui para ver se ficou bom mesmo? Então, vou fazer exatamente do mesmo jeito que eu faço o processo de escolha de um script, tá? Então, eu vou ler do jeito que eu costumo narrar, tá, pessoal? Depois eu vou ensinar para vocês em relação a isso, ainda nessa aula, tá? Então, você tem um estúdio parado e tá perdendo dinheiro todos os dias, a EFATAR Interiores cuida de tudo para você. Reforma completa em 60 dias, do contrapiso às fotos no Airbnb. Você não se preocupa com nada. Civil, elétrica, marcenaria sob medida, mobiliário, eletros e até a decoração. Entrega turnkey, você só precisa subir as fotos e começar a lucrar. Sem dor de cabeça, sem atrasos, sem estouro de orçamento. Se seu imóvel está parado, você está no prejuízo. Clique agora e fale com um consultor no WhatsApp. Beleza? E aí, vocês vão pegar só para dar uma lida aqui e falar, pô, beleza, tal. Esse daqui, ó, por exemplo, ele puxa já o tema já no início. Então a chance da pessoa ficar presa no vídeo é muito grande, tá? Vamos pegar um outro aqui. Quer colocar seu estúdio no Airbnb, mas não sabe por onde começar? A EFATAR Interiores entrega tudo pronto. Reforma, mobília, decoração e até as fotos profissionais. Em até 60 dias, seu imóvel está no ar, pronto para faturar, sem estresse, sem atrasos e sem surpresa no orçamento. Você não precisa comprar nada. A gente entrega com os eletros instalados e marcenaria sob medida. Estou até pensando em fazer isso daqui, hein? Clique agora e fale com o consultor no WhatsApp. O seu lucro começa com um bom parceiro. Beleza? Bom, basicamente é isso. Ele soltou aqui 5 scripts, como eu pedi para ele, mas, pô, não gostei de nenhum. Cara, posso vir aqui e falar para ele, ó. Não gostei de nenhum. Preciso que faça com um pouco mais de detalhe. Não adianta só você colocar assim, não gostei de nenhum, tá? Então, é importante, pessoal. Eita, pera lá. É importante, pessoal, só para vocês entenderem. Pô, se você não gostou de nenhum, você precisa explicar para a máquina o que você quer que ela faça, tá? Então, preciso que faça com um pouco de detalhes a mais, porque esses ficaram muito curtos. Vamos ver. Olha lá, já tem um resultado bem mais longo, tá? Você, investidor, comprou o estúdio para gerar receita, não para lidar com pedreiro, loja, entrega e atraso. Na EFATAR Interiores, você entrega no contrapiso e recebe seu imóvel pronto para anunciar no Airbnb. Decorado, mobiliado, com marcenaria sob medida, eletros instalados e fotos profissionais. Tudo isso em até 60 dias, sem sustos, sem estouro de orçamento e o mais importante, sem precisar gerenciar nada. Esse é o verdadeiro turnkey. Você investe, a gente executa e seu lucro começa sem fricção. Clique agora e fale com o consultor da EFATAR no WhatsApp. É seu patrimônio tratado como investimento. Perfeito? Conseguimos. Pô, isso em um prompt básico, tá, pessoal? Isso eu costumo, cara, mandar um prompt gigantesco em relação a isso. Mas vocês podem ver que mesmo você não sendo um baita engenheiro de prompt, você já consegue extrair um baita resultado disso daqui. João, quer acrescentar alguma coisa aqui? Senão eu já vou partir para a parte da narração. Não, pode seguir. Perfeito, então. João, quer cortar um pouco? Espera aí. Melhor. Bom, pessoal, agora que a gente já testou e já mostrou para vocês como que você utiliza a inteligência artificial para escrever um bom prompt, para, consequentemente, você fazer um excelente anúncio, agora a gente vai partir para a parte da narração, beleza? Para isso, eu deixei aqui alguns documentos, né, que a gente já deixa organizadinho aqui dentro da empresa, que é basicamente ensinando vocês a narrar o script. E essa parte, pessoal,
não importa se você não gosta da sua voz, tá? Pense que, assim, no geral, a pessoa que ela tá ali como audiência, ela não tá ouvindo, ela não tá te vendo, ela não tá deixando de gostar ou gostando de você pelo fato dela tá ouvindo sua voz. Só para ter um exemplo, né? Eu até vou abordar isso daqui aqui, mas, pô, a Aracida Top Term, cara, ela era garota propaganda da Top Term, com a voz de pilha fraca, tá? E isso vocês podem levar em consideração. Vou dar outros exemplos aqui também, mas calma que a gente já vai chegar lá. Eu aposto que você está aí dando risada, mas, pô, a gente vive essa realidade. O brasileiro é extremamente caloroso, então para ele, foda-se a voz, beleza? Então, pessoal, basicamente assim, ó, como que você faz para narrar o script? O primeiro ponto é você colocar muito entusiasmo na sua voz, mais do que o normal, tá, pessoal? Porque, por exemplo, se fosse somente para falar, eu falo do jeito que eu estou falando aqui com vocês. O João fala do jeito que ele está falando aqui com vocês. Só que no vídeo, entenda que você precisa prender a atenção das pessoas. A pessoa está assim ó, no celular. Ó. Peraí. Aqui, ó. O controle do ar-condicionado da Samsung. Imagina que isso daqui é meu celular, tá? Então o cliente está assim, ó. Num puta tédio. Entende? Porque o cara tá dentro da plataforma, dentro de uma rede social, mexendo nesse super celular aqui. Então, pensa no seguinte. Se você não chacoalhar a tela dele aqui, ó, fazer assim, ó, presta atenção em mim, sabe? Ele não vai prestar atenção, de fato, tá bom? Então, você precisa colocar muito entusiasmo na voz. Vamos voltar lá no ChatGPT, só para mostrar aqui para vocês? Então, levando em consideração os exemplos ali que eu utilizei, tá? Como é que você vai fazer a parte da gravação, tá, pessoal? Então, o que eu costumo fazer? Eu vou pegar o celular, eu vou ler ele aqui na minha tela, vou ler ele algumas vezes, tá? Primeiro ponto, eu vou fazer a prática dele algumas vezes. Então, normalmente eu vou ler aqui, ó. Por padrão, a gente vai ler meio robotizado de início, tá? Mas a prática leva à perfeição, beleza? Com o tempo, você começa a memorizar um pouco mais o texto e aí fica mais fácil de você ler. Então, se eu fosse ler normalmente, seria assim, ó. Você tem um estúdio parado e tá perdendo dinheiro todos os dias, a Efatá Interiores cuida de tudo para você. Reforma completa em 60 dias, do contrapiso às fotos no Airbnb. Vocês percebem que, tipo assim, cara, um cara que nunca te viu, ele nunca ouviu falar da tua empresa, você vem com um anúncio merda desse, com uma narração cansada, você acha mesmo que esse cara vai clicar no teu anúncio? Não vai. Então, isso é um ponto que impacta demais. Eu tô para dizer que tipo, é a parte mais importante do anúncio, tá? Da parte da narração. Então, cara, não vou ler com a minha voz. Eu não vou ler. Não que eu vou me tornar o Faustão, né, falando, mas, tipo assim, eu preciso pôr mais entusiasmo na voz. Porque eu preciso chacoalhar a tela de quem tá me assistindo. Então, você tem um estúdio parado e tá perdendo dinheiro todos os dias, sempre, pessoal, lembra, ó, sorriso no rosto. Por quê? Mesmo que a pessoa não tá te vendo, ela tá te ouvindo. Principalmente o João, que trabalha em ligação, eu acredito que ele vai poder afirmar até mais do que eu. Então, assim, se eu ligo aqui falando, João, tudo bom? Será que você tem um tempo para falar comigo? É diferente de, fala, João, tudo bom? Cara, como é que você tá? Ó, acabei de te ligar aqui e tal. Então, tipo, esse sorriso na voz, esse entusiasmo que você está colocando na voz, isso gera muito impacto nos resultados, tá, pessoal? Então, na hora de narrar, lembra sempre disso. Sorriso no rosto, aqui, ó. Sorrisão de orelha a orelha, fala com muito entusiasmo na voz, beleza? Outro ponto. Voz projetada para fora. Tente falar com a voz de um locutor, sem deixar a voz anasalada, sabe? A gente tem um costume de falar meio mole, assim, sabe? Tipo, por exemplo, o Ronaldo Fenômeno, ele fala com a voz bem anasalada, entende? Então, no seu caso, você vai tentar projetar essa voz um pouco mais para fora. Yudi, mas eu sou tímido, mas não tem ninguém vendo. A pessoa ela só vai ver o resultado final, tá? Ela não vai ver a quantia de erros que você teve ao longo desse processo até conseguir chegar a um resultado muito bom. Então, assim, não tem problema. Você não gosta da sua voz, você não tem o hábito de projetá-la para fora, agora é a sua oportunidade, porque eu tô te ensinando aqui, certo? Então, basicamente, voz extremamente projetada para fora e tenta não fazer essa parte de anasalar a voz, tá? Porque isso impacta bastante, beleza? Ó, ninguém liga se sua voz é boa. Até eu coloquei aqui um negócio que eu e o João, a gente ficou discutindo antes de entrar aqui nessa call para poder apresentar. Ele falou, cara, será que faz sentido a gente falar dessa forma? Mas beleza, ó, eu vou seguir botando a minha conta em risco, tá? Então, num país onde MD Chef e Pablo Cantor
Ó, Pablo Vittar são cantores. Cara, Pablo Vittar, me desculpa. Se você gosta, tudo bem, tá tranquilo. É mais como um exemplo aqui, tá, pessoal? Mas, pô, MD Chef, o cara fala. E ele é cantor no Brasil. Pablo Vittar, na minha concepção, tá, pessoal? Parece um corvo sendo apertado. Você aperta o corvo, ele grita daquele jeito ali. Então, assim, ó, eles são cantores aqui no Brasil. Cara, você não gosta da sua voz? Foda-se, ninguém liga. Aracida Top Term, pessoal, pelo amor de Deus. O ômega 3, sabe? Fazer essa voz fininha, de pilha fraca. Porque, pô, a pessoa só não tem vergonha da voz dela, é só fazer. A pessoa ela não vai estar te vendo. Ao contrário da Aracida Top Term, ao contrário do Pablo Vittar, ao contrário do MD Chef. Eles estão botando a figura deles à prova, né? Eles estão aparecendo em videoclipe. Agora, no seu caso, é só a voz, então, foda-se. Leia a pontuação e entonação. Pessoal, esse é um ponto muito importante, visto que nós aqui no Brasil, a gente, na língua portuguesa, a gente tende a ter esse costume de entonação na voz. Então, por exemplo, no inglês, o indicativo de pergunta e de resposta é mais ou menos a mesma entonação. A única coisa que muda é a ordem das palavras, né? Agora, aqui, pra gente, é a entonação que manda. Então, vamos supor um exemplo aqui, ó. João, você consegue fazer isso? João, você consegue fazer isso. É duas entonações diferentes, então é muito importante que você pratique isso antes, ó. Até inclusive, eu acho que tá aqui, ó. Leia o script 10 vezes se for preciso. Por quê? Você não vai ler isso daqui de cara perfeitamente, tá? A não ser, tipo, no meu caso, assim, que, pô, eu faço daqui todos os dias. Agora, vamos supor, como é que eu começo a entonação disso daqui já sabendo que no final é uma pergunta, tá? Você tem um estúdio parado e tá perdendo dinheiro todos os dias, então essa parte de entonação, erguer a sua voz de vez em quando e abaixar de vez em quando. Então, vou fazer um exemplo aqui de como que você faz essa parte da entonação para ficar mais natural, porque normalmente, igual eu falei, você vai ler meio robotizado, tá? Então, você tem um estúdio parado e tá perdendo dinheiro todos os dias, a Efatá Interiores cuida de tudo para você. Reforma completa em 60 dias, do contrapiso às fotos no Airbnb. Entende, pessoal? Tá tendo essa entonação de fazer isso aqui com a voz. Você não se preocupa com nada. Civil, elétrica, marcenaria sob medida, mobiliário, eletros e até a decoração. Entrega turnkey. Você só precisa subir as fotos e começar a lucrar. Sem dor de cabeça, sem atrasos, sem estouro no orçamento. Se seu imóvel está parado, você já está no prejuízo. Clique agora e fale com o consultor no WhatsApp. Beleza? Bom, deixa eu ver o que mais. Seja você mesmo. Não force um tipo de conteúdo ou um tipo de narração que não faz sentido para você. Porque é difícil você manter essa máscara, por assim dizer, por muito tempo. Pode ser que você engrosse sua voz, por exemplo, na hora de falar, você falar com uma voz um pouco mais grave, mais profunda, como que eu estou fazendo aqui para mim. Então, tipo, é um pouco diferente, sabe? Tipo, é difícil você conseguir manter isso com muita frequência, tá bom? Então, o ideal é, fala com a tua voz mesmo, não tem problema. Só apenas lembre-se, ó, leia a pontuação e entonação. É indicativo de pergunta? Desde o início da frase você vai construir isso como se fosse uma pergunta. Então, você tem um estúdio e vai colocar para reformar? Ou você tem um estúdio e quer colocar ele para reformar para você lucrar no Airbnb? Então, tem toda essa entonação. Ah, Yudi, mas eu não sei como fazer. Pratica, lê algumas vezes. Tenta entender assim, cara, como é que eu falaria isso se eu não estivesse lendo? É a mesma coisa, tá? Então, lembra, cara, ninguém liga se sua voz é boa ou ruim, tá? Pablo Vittar, MD Chef, Aracida Top Term. Só isso daí já tá ok, já de exemplo, tá? Então, leia a pontuação. Ninguém liga se sua voz é boa, lembra disso. Voz projetada para fora e coloca muito entusiasmo na voz. Isso é extremamente importante para conseguir trazer aqueles mesmos resultados que a gente apresentou para vocês no início desse vídeo, beleza? Bom, João, abordamos aqui a parte de como escrever o anúncio, como narrar. Agora eu vou puxar a parte de o que colocar nas imagens dos vídeos. Tem algum ponto a acrescentar nessa parte de narração? Só a parte final ali que tá até escrito, que é grava esses áudios, manda ali para os colegas, vê. Né? Isso, esse é um ponto muito importante. Esse daqui eu tinha deixado somente para a gente aqui mesmo, mas eu vou fazer a leitura aqui, tá? Então, tipo, pô, fez a narração, não sei se tá bom. Cara, tem gente próxima de você.
desde que não seja um puxa-saco, afinal você é dono de uma construtora, não vai perguntar para a pessoa que fica puxando o teu saco. Porque senão, se tiver uma merda, a pessoa vai falar, tá top, patrão, manda bala. Não funciona assim, tá? Então pergunta para quem tem essa liberdade de falar para você, Yudi, tá uma merda, faz de novo. Mas aonde que eu poderia estar melhorando? Inclusive eu falo aqui, ó, pergunte aos seus colegas de trabalho se tá legal ou se deveria refazer. Seja aberto a críticas, porque possivelmente seus colegas estarão certos. Se tiver uma merda, eles dirão. Se tiver críticas, peça para eles que opinem em qual ponto você deveria alterar para sair melhor ou mais natural. E depois envie para o cliente aprovar. No caso, o cliente aprovar, é porque esse material aqui é o que a gente utiliza para treinar novos colaboradores, tá, pessoal? Então, E a gente vai basicamente, dizer para vocês, tá, turma? oi? Vocês... A gente vai deixar disponível aqui também só essa parte. Ah, O não, pessoal perfeito. passo. E, pessoal, partindo para a parte da edição de vídeo, o que é importante vocês colocarem aqui em relação ao que tem que conter no vídeo? Vamos lá, João, você Tem quer até falar um alguma ponto coisa? pequeno só, a gente não vai abrir o editor aqui, mas se tiverem dúvida, a gente pode trazer aqui o Marcos, que é o responsável aqui pelas edições. A gente compartilha a tela, vem mostrando, mas a gente vai passar por cima. Então, a gente veio desde o início como criar a copy, como mandar o prompt, né, antes de criar a copy, resultado, como escolher, depois narração. A edição a gente vai, na real, depois a gente volta para a edição. Vamos falar o que contém para ter na edição, né? Antes mesmo de falar na edição, que é a parte das imagens. Se você quiser passar direto, porque aí depois a gente volta já com todos os elementos, né? Que aí o elemento do vídeo vai ser a copy, a narração, imagens barra vídeos, trilha sonora que a gente vai falar e também a questão de... A gente vai falar por cima, não vai entrar tanto, mas a questão da parte sonora, né? A questão daqueles pequenos áudios que você escuta, né? Seja para pontuar ali um clique de CTA, seja para dar alguma entonação em alguma frase, que aí a gente mostra para vocês isso na prática no resultado final. Perfeito, pessoal. Bom, então basicamente, ó, sempre coloquem legenda, tá, pessoal? Isso é extremamente importante. Por quê? Cerca de 40% dos usuários, isso eu puxei aqui num dado, eu não coloquei a fonte, tá? Mas é o próprio Instagram mesmo, ele já fala disso, tá? Então, cerca de 40% da base de usuários, quando eles estão assistindo no mudo ou com volume bem baixo. Cara, por que isso acontece? Eu particularmente não sei te falar, mas muita gente está no trabalho, isso, não pode, exato. Sei lá, tá na fila do hospital. O cara, se bem que hoje em dia você vai no hospital, Sim, tá sim. o mais de idade ali escutando no máximo, né? Mas isso é por um problema de audição, né? Mas vamos lá. Sempre coloquem legenda nos vídeos, tá, pessoal? Porque boa parte dessas pessoas assistem no mudo. Isso a gente está falando de uma base considerável, que é 40% do pessoal. Por que escutam no mudo? Não faço a menor ideia, tá? Às vezes é a mulher que está dormindo do lado, igual os exemplos aí que o João apresentou aqui, tá? Mas é um ponto extremamente importante. E aí, até coloco aqui, ó, para vídeos verticais, né, que é no Reels, normalmente eu coloco menos 700, que é o posicionamento dele, né? Lógico, depois a gente vai mostrar aqui alguns exemplos para ficar mais fácil a leitura para vocês. Então, sempre colocar legenda. Tem bullet points no vídeo? Coloca alguma coisa. Então, vamos supor, entrega em 20 dias. Eu quero dar uma ênfase maior nesse 20 dias, eu vou colocar alguma coisa subindo repentinamente no vídeo, assim, tipo, sabe? Ou ir apresentando em lista, tipo, em 20 dias, com marcenaria sob medida, com as fotos profissionais. Então, tipo, eu vou clicando para aparecer, assim, tipo, aí ele vai aparecendo rapidinho, assim, no vídeo, meio que para mostrar esses bullet points, né? Que são os pontos chaves ali da sua copy, né? Isso. E ali, como eu falei, então, tipo, você vai trazer isso na legenda, né? Seja em lista, destacado, mas com elemento sonoro ali por trás, né? Então, tá falando de preço? Tem hoje elemento sonoro de compra, de carrinho, essas coisas. Tá entrando numa parte, assim, falando de problema, tem trilha sonora ali, trazendo essa parte, porque não vou aprofundar tanto nisso, mas hoje, só um exemplo. Você explica de uma maneira didática. Ah. Pensa o seguinte, você tá vendo um filme, certo? Imagina um filme que te faz chorar sem a trilha sonora. Isso. Não acontece, você não gera emoção. Terror também, né? Com uma trilha sonora animada, você começa a dar risada para aquilo que você iria ter medo, né? Então eu acho que
é toda uma composição, né? Não é só o vídeo ali que a pessoa vai estar na mesma sinergia. Então, a trilha sonora, até mesmo a entonação que você usa, né? A gente fez alguns exemplos aqui, saindo um pouco do exemplo para vender reforma, mas a gente estava vendendo um treinamento onde o Yudi se pôs na posição de cliente, né? Falando, ó, eu vendi essa obra através do tráfego pago, mas ele meio que com uma entonação não de venda, não uma entonação forte, sim uma entonação, né, igual você pode explicar melhor, Mais mas natural, né? mais natural, uma trilha sonora ali diferente para compor o que eu quero transmitir ali para o meu cliente. Mas a gente vai mostrar isso na prática, é mais os bastidores, né, o que você tem que levar em consideração. Perfeito. Então, além dos bullet points, tá? Aí, pessoal, coloquei aqui alguns exemplos, né? Tipo, algo de destacar, como, por exemplo, sem romper o orçamento do seu cliente, ou sem dor de cabeça, ou, por exemplo, entrega em X período de dia. Então, você vai colocar esses bullet points para chamar mais atenção para aquela parte do vídeo, tá? Então, pô, eu tô ali com legenda normal, aparecendo normal, como ela escrevendo assim. Aí, pô, eu quero chamar atenção. Eu mudo um pouco o padrão de como que essa legenda vai aparecer. Então, entrega em 20 dias já instalado. Putz, ao invés de aparecer escrito assim, como se estivesse escrevendo, ele aparece de baixo para cima de uma vez, assim, ó. Sobe, entendeu? E aí, às vezes, numa dessa, eu vou lá e coloco, tipo, um barulho de um clique de um mouse, assim, por exemplo, assim, ó. Não sei se vai captar aqui, mas beleza. Então, às vezes eu coloco um botão de clique do mouse, mais para, tipo, amigão, presta atenção aqui, ó, tá vendo? É isso aqui que eu consigo te oferecer. Basicamente é isso, tá? Coloque uma trilha sonora, mas é importante, tá, pessoal? Colocar bem baixo. Por quê? Senão vai cobrir tua voz. Ninguém vai ouvir nada, só vai ouvir trilha sonora, tá? Por que da trilha sonora também, pessoal? Cara, pensa em filmes como, por exemplo, nós homens gostamos muito do filme Interestelar, normalmente, né? Então, cara, Interestelar só traz aquela emoção, aquela. Tipo, chega até a ficar emocionado vendo o vídeo por causa da trilha sonora. Tanto é que o cara escolheu lá, o Christopher Nolan, ele escolheu o Hans Zimmer, né, que é um compositor, acho que é alemão, alguma coisa assim, porque o cara entende muito bem como captar essas informações, essas emoções através da música, entende? Então, isso é um ponto extremamente importante de vocês colocarem. Outro ponto, mostre o que o público-alvo quer ver. Então, pô, público-alvo quer ver tua cara? Você está falando de reforma residencial, construção de casa. Você acha mesmo que o público ele tá ali para assistir o seu rostinho bonito? Não tá, tá? Então, o que é muito importante a gente colocar num vídeo? Basicamente é o que o cliente quer ver, não o que você quer mostrar, entende? Então, tipo, é sempre baseado na vontade do cliente. Tanto é que a parte de posicionamento também entra nisso. Não é montar uma prateleira e depois procurar o cliente. É entender a dor do cliente e aí, a partir disso, você montar a prateleira, tá bom? Então, basicamente a mesma coisa. Então, eu não estou falando sobre a minha empresa, não estou falando sobre mim, é sobre a solução da dor do cliente ou fazer os desejos do cliente. Então, pô, o cliente quer reformar uma casa, quer reformar um apartamento, o que eu vou mostrar para ele? Pô, não preciso ser tão profundo assim para te explicar, mas o que você acha que você tem que mostrar para ele? Reforma residencial. Se está pautado em cima de apartamento, eu vou dizer sobre apartamento. Eu vou mostrar o apartamento que eu fiz. E mostrar para o cara, pô, não tem dor de cabeça. Olha só. Isso daqui o cliente nem precisou vir na obra. O ideal, né, Yudi, seria mostrar como se fosse uma história, o início, meio e fim, que na obra a gente, uma questão de reforma. Mostrar desde tirando do contrapiso, o passo a passo no meio da obra e a entrega. Pô, João, só tenho foto da entrega, não capturei aqui. Pô, mostra só a entrega, depois vem melhorando esse anúncio. Pô, João, não tenho nada. Aí entra ali onde procurar, né? Que aí o que vai mais guiar é a parte da narração, que hoje, mesmo sem os vídeos, né, você consegue, através ali do banco de imagens, buscar, né, esses vídeos e a gente vai até passar qual banco de imagens e de vídeos a gente usa. Perfeito. Bom, aqui tem um negócio falando de atalho, né, que é o que mais vai ser utilizado, porém isso seria mais para uma aula de edição, de vídeo mesmo. Eu não vou entrar tanto no mérito da parte de edição de vídeo, tá, pessoal? Porque edição de vídeo, no caso, ela costuma demorar muito tempo. Então, o que a gente costuma fazer? Terceiriza o serviço. Pô, Yudi, mas como é que eu faço isso? Como é que eu encontro um profissional com muita facilidade dentro da minha região? Ou seja, fora dela. Eu encontrei isso daqui, ó, que é o Workana, tá, pessoal? O Workana é extremamente simples de usar. Então, vou fazer o login aqui mais para vocês terem uma base, tá? Então, vou lá, fiz o login. Bom, pessoal, aí falando dessa parte de terceirização dos vídeos,
Pensa que o jeito mais fácil, pelo menos foi o que a gente encontrou aqui, que é o Workana, tá? Só para vocês terem uma base. Aqui você entra, contrata um freelancer, tá? Tem muita coisa. Então, tipo assim, pô, postei aqui a ideia de que eu preciso de um vídeo formato Reels e feed, usando a mesma imagem. O cara só tem que redimensionar, né? Para deixar 1080 por 1080, que é o formato do feed, e 1080 por 1920, que é o formato Reels, né? Que pega a tela do celular inteira aqui. Então, basicamente, tem Workana, tem Get Ninjas também tem, Remessa Online, tem bastante coisa aqui, ó. 99 freelas. Então tem bastante coisa aqui que dá para vocês utilizarem, tá? Muita, muita mesmo. Cara, você subiu o projeto, vem uma paulada, assim, é coisa de 20 pessoas te chamam no mesmo dia, tá? Muito interessante de vocês utilizarem. Vale mais a pena, até porque o horário do engenheiro, o custo da hora do engenheiro, do construtor, costuma ser muito além de R$60, beleza? E aí você já vai ter dado todo o direcionamento pro editor, né? Mandando a Isso. roteiro, a narração. E Qualquer tudo coisa, qualquer coisa, pega uma das imagens aqui dos vídeos que o João vai deixar aqui de material e manda para ele. Fala, ó, eu quero mais ou menos desse jeito aqui. Isso a gente está passando caso vocês não queiram editar, né? Porque vocês hoje, como não é uma edição muito complexa, Aprofundar. hoje vocês conseguem ali através de vídeo fazer o básico ali no CapCut. Claro, você vai estar usando só a hora, poderia ser usado em outros lugares, mas você não quer gastar ali 100, 80 reais que for ali, dependendo do profissional. Ou, se você já quiser, né, ter uma solução, hoje eu vou deixar, só chamar aqui a gente na área de membros, que a gente faz o anúncio já com toda a nossa metodologia. A gente também faz toda a cópia para você, então não precisaria pensar nada. Mas vamos voltar, Yudi, até para não ficar uma aula muito densa aqui. Então, achou os direitos, achou as músicas, né? A questão das imagens, pessoal, o ideal é imagens próprias, vídeos próprios, né? Ali mostrando que vocês já tiveram. Caso não tenha, hoje vocês têm aí páginas como Pexels, que ali tem um banco de vídeos mostrando obras, tudo mais. Mas claro, não dá para ver que é algo criado, é algo de banco de imagens. Se o consumidor for um pouco mais atento, né? Mas você consegue combinar isso com fotos que você tem de obras, tudo mais, projetos 3D, que aí você consegue ter ali todo esse material. Mas aí, pessoal, basicamente bem simples, tá? Pô, quero usar o Pexels. Coloca reformas, ver que tá muito aberto. Então aqui, ó, quero falar sobre reforma, quero mostrar alguma coisa. Ó. Então aqui ele tem bastante material que eu posso estar utilizando. Ó. Inclusive, eu mesmo já usei bastante, principalmente no começo, tá? Então, eu tô falando de paleta de cores, alguma coisa do tipo. E aí, pessoal, vocês sempre vão acompanhando. Então, tipo, tô falando alguma coisa sobre custo, pô, eu posso vir aqui e escrever assim, ó, dinheiro. Para dar um exemplo aqui pro cliente, ó. Então, tô falando de custo, tô falando de dinheiro, aí, ó. Pô, Yuri, mas eu não quero imagem deitada. Posso vir aqui em filtros, ó. E eu escolhi, ó, quero no vertical. Pronto. Tem aqui, tem vários. Só clicar aqui e baixar. Acabou. Bem simples. Beleza? Bom, deixa eu ver. Onde conseguir música sem direitos autorais. Então, vamos lá. YouTube. No próprio YouTube mesmo já vai ter, tá? Ou no próprio CapCut, tá, pessoal? Lá dentro também tem o tem CapCut. Mas, ó, o que você pode estar utilizando? Ó? Então, você pode vir aqui, YouTube Studio. Aqui embaixo, ó, biblioteca de áudio. Bem simplesinho. Tem efeitos sonoros e tem música. Ó. Aqui todas elas não têm direito autoral, tá, pessoal? Inclusive, tem uma que o Primo Rico faz a utilização, que é daqui, ó. A entrada do podcast dele vem daqui, desse banco aqui, beleza? Bom, é isso. Deixa eu ver o que mais. Então, a gente já abordou. Se caso você não tiver vídeo, pode utilizar o Pexels. Onde conseguir música sem direito autoral. E aqui também, faça também na versão 1080 por 1080. Tanto é, pessoal, que vocês podem dar uma olhada. Quer ver? Deixa eu ver se eu encontro aqui alguma coisa. Mas dentro dos que o Marco mandou, aqui, ó. Então, o cliente está aqui, fez em formato Reels, certo? E com as mesmas imagens, pessoal, você também faz o formato feed, ó. A diferença é aonde que você coloca a legenda, que é o seguinte. No formato feed, pelo fato do botão de chamada para ação, que é o enviar mensagem ou saiba mais,
ele fica fora do vídeo. Ou seja, ele fica aqui embaixo, ó, tipo, bem... Só que fora do vídeo mesmo, tá? Agora, no Reels, os anúncios, o botão costuma ficar aqui, ó. Então, se você coloca a legenda muito próxima da parte de baixo, quer dizer que a sua legenda vai ficar sendo coberta pelo botão do WhatsApp, tá? No feed não tem esse problema. Então, normalmente, eu coloco um pouco mais para baixo do meio do vídeo, no formato Reels, tá? E no formato feed não tem problema, eu coloco aqui embaixo mesmo, tá bom? Esses são pontos, assim, extremamente importantes para esse mercado. Beleza? Bom. Turma, em resumo, é isso, né, Yuri? É A isso, parte é da isso. falando um pouco mais da edição. Então, só para recapitular, pessoal. Primeira questão, o prompt bem feito na IA que for, seja chat GPT, DeepSeek, trazendo o que você quer que o chat faz, o contexto da sua empresa e alguns diferenciais ali, né, para ele trazer toda a questão do trajeto, né, vai mandar para o WhatsApp, vai mandar para o formulário, você coloca lá. Segunda edição, o criativo. Como escolher o bom criativo, como, caso a IA não te dê boas respostas, o Yudi mostrou como mandar a pergunta. Terceiro ponto, a parte da narração. Então, se atente para gravar. O próprio celular você consegue, você coloca ali, vai num ambiente que está sem som, sem ninguém para você. Pode falar. João, eu esqueci de dizer como que você grava normalmente. Mas, ó, normalmente você vai segurar o celular aqui, só toma cuidado para não tampar o microfone, que normalmente fica embaixo. Eu vou fazer a leitura com ele aqui, ó, pessoal. Não é perto aqui e também não é longe, tá? Longe assim, tipo, desse jeito. Você sempre vai gravar próximo, como se E você numa estivesse com posição viva voz. piano muito ele, né? Para ele não Isso, ficar. não ficar distanciando para não ficar aquele... sabe, tipo, de Então, longe. pessoal, a narração, tá? Que aí, a partir disso, mandem ali para os colegas, para os profissionais que trabalham junto com você. Depois da narração pronta, a parte das imagens, o principal, o ideal, né? É ter captação própria de vídeos ali, imagens brutas, porque o que vai mandar, vídeos brutos, porque o que vai mandar é a narração. Na parte da composição como um todo, narração, legenda, os vídeos, a questão da trilha sonora, os elementos sonoros que, diferente da trilha sonora, que aí você pode pesquisar algo mais calmo, algo mais animado, motivação, vários tipos ali, e com os elementos sonoros você pode trazer, seja trazendo ali, expressando os bullet points, então você vai falar uma frase-chave, tragam elementos que tragam aquilo, você está falando de um problema, um elemento que gere ali uma tensão no cliente, trazendo a solução, algo que remeta a sucesso. Isso é muito fácil você pesquisar os elementos, tanto no YouTube, como o Yudi mostrou, mas no próprio CapCut, ali na versão gratuita, você já tem diversos elementos sonoros. Só voltando ali, Yudi, peraí, rapidão. E também, no final, sempre revise o anúncio da seguinte forma. Vê o material completamente editado, pense e visualize dois principais pontos. A entrada do anúncio, como está aquele hook, seja na escrita, seja na entonação de voz, seja na questão da imagem, tá tendo a transição, pense, pô, você deixa um vídeo ali sem mexer muito, sem combar nada, sem surgir um bullet point, você não vai conseguir captar a intenção. E no final, se você não tem um bom direcionamento do que o consumidor tem que fazer e para onde ele vai, é a mesma coisa que você entrar num carro sem saber para onde você está indo. Você vai ficar com medo do motorista, você não vai ter ideia o que vai te encontrar lá no final do trajeto. Então, pense a mesma coisa na parte do anúncio. E, como vocês viram, essa aula está bem densa, né? Então, é o ponto final aqui, nosso merchan. Se você quer que a gente faça tudo isso em um tempo ideal para você, em menos de 24 horas a gente deixa um anúncio pronto, ou se você quer mais, deixar seu funil de vendas já com anúncio, site, toda a questão da configuração, traqueamento, campanha, a gente deixa seu funil pronto em 10 dias. Na área de membros vai ter todas as informações, tudo que a gente apresentou, eu vou mostrar aqui um pouco dos vídeos finais, vai estar anexado aqui, e é basicamente isso. Tem algum ponto, Yudi? Bom, basicamente, só se você optar por fazer a parte de edição de vídeos, tá, pessoal? A gente não se aprofundou muito, mas é basicamente assim, ó. Como editar no CapCut. Opa! Com CapCut PC. No PC, tá, pessoal? Pelo amor de Deus. Se for fazer isso no celular, isso vai demorar 4 ou 5 horas. Mas, falar na real, Yudi, tem muita gente que edita muito bem no celular, velho. Você, eu imagino. Mas, ó, dá pra fazer. Os vídeos não costumam passar de 20 minutos, tá, pessoal? Então, 8 minutos, ó. Aprenda a editar o curso completo em 8 minutos. Então, faz mais sentido vocês virem aqui e dar uma olhada pelo CapCut mesmo, tá?
que aí vai ter bastante. Ó, esse daqui 52 minutos, o cara deve ensinar muito bem. Mas basicamente é isso, tá, pessoal? Bem simplesinho. Você vem aqui, dá uma olhada no vídeo. Não é igual ao Photoshop, que você, putz, tem que lembrar de cada tecla que você tem que apertar. CapCut é muito mais fácil, tá? Então, basicamente assim, a gente não entrou tanto no mérito de edição, porque, cara, você consegue ter como é que eu posso dizer? Ter uma aula muito mais complexa de um cara que já, cara, a área dele é literalmente edição de vídeo, tá? Então, acho que é isso. Mas, se vocês tiverem dúvida, podemos vir, a partir desse anúncio, fazendo edição numa aula extra aqui para vocês. E só para finalizar, passar aqui em alguns anúncios. Então, ó, outro da IFATAC aqui para vocês. Reforma completa com marcenaria sob medida para o seu estúdio? Você investiu em um estúdio, mas percebeu que deixar tudo pronto, do projeto à marcenaria, exige tempo, fornecedores diferentes e muita, mas muita dor de cabeça. Com a EFATAC você resolve tudo em um único contrato. Reforma completa do estúdio, marcenaria sob medida, entrega no prazo e tudo já preparado para anunciar o seu estúdio. Tudo com organização do início ao fim e orçamento fechado, sem surpresas. Fale com a gente no WhatsApp agora mesmo e transforme seu estúdio em renda, sem dor de cabeça e com um padrão profissional. Vou mostrar aqui de uma empresa de arquitetura, um escritório de arquitetura agora, para finalizar. O que faz um hóspede escolher o seu estúdio entre centenas de opções no Airbnb? O efeito uau! Em um mercado com mais de 80 mil estúdios em São Paulo, ser apenas bonito não é mais suficiente. A DTC Arquitetura cria projetos que geram o efeito uau, aquele momento de encantamento que transforma hóspedes em promotores do seu imóvel. Nossos estúdios têm taxa de ocupação 20% acima da média e avaliações consistentemente superiores a 4.8 estrelas. Quer saber como podemos criar esse efeito no seu investimento? Fale agora com o consultor da DTC pelo WhatsApp e descubra o poder da arquitetura que encanta. Então, turma, para finalizar, é basicamente isso. Se vocês tiverem dúvida, comente aqui. Todo o material vai estar aqui para vocês. E claro, se vocês não quiserem ter trabalho, quiserem toda a nossa metodologia e deixamos prontos, né, o funil de vendas para vocês em 10 dias, contate a Constru Academy. Esse foi um passo a passo completo, desde o prompt, criação do anúncio, narração, composição dos elementos, seja de texto, visual, sonoro, e no fim o CTA ali. E claro, pense, um bom posicionamento, um bom criativo vai fazer com que a demanda chegue. Mas o que mais importa para o fechamento do contrato é um processo comercial, um atendimento rápido, eficaz e que agregue valor para o consumidor, para que ele, de fato, veja você como uma solução ideal para o problema dele. E vou deixar essa aula bônus aqui embaixo, um template mostrando como que é todo o passo a passo de um processo comercial padrão de uma construtora, para vocês que tiverem dúvida e já estão nesse momento de, tá chegando demanda, mas não estou conseguindo converter nada. Até a próxima. Valeu!